essa Irmandade, que hoje aqui se faz presente, se sintam à vontade, tranquilos, relaxados, e quando sair desta casa, possam retornar aos seus lares melhores do que quando chegar, que a luz do Mestre ilumine esta casa e a todos nós, que hoje possamos ter ouvir esta irmã, nos passar a fala desta noite, que esteja iluminada sob a proteção de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, bem-vindos a essa casa de amor, essa casa de luz, que nós possamos ter uma conversa que seja instrutiva para todos nós. Sempre que nós viemos aqui conversar sobre os temas que nós escolhemos ou que não são escolhidos somente por nós, né, que tem influência da espiritualidade superior, que sabe além das nossas possibilidades e nos instrui para que a gente possa trazer um tema que sempre de alguma forma serve para alguém, muitas vezes para nós mesmos também. Então, hoje pensei em falar um pouco sobre as nossas vivências, as nossas experiências de vidas anteriores, aquilo que nós trazemos sobre o que nós já fomos e engraçado porque nós terminamos o nosso estudo falando sobre isso, não exatamente sobre o que nós já fomos, mas sobre os nossos antepassados, das nossas origens, de onde nós viemos nessa encarnação, né? Porque em várias encarnações nós já tivemos a oportunidade de conhecer sociedades diferentes, países diferentes, culturas diferentes, né? Hoje nós estamos encarnados no Brasil, numa cidade pequena, em que nós temos uma convivência pacífica, né? Uma cidade que nos proporciona a tranquilidade do interior. E nós refletíamos no nosso estudo sobre as pessoas que estão encarnadas agora em países de guerra, em países onde o medo assola as pessoas que moram lá, né? Onde é necessário todos os dias praticamente ser um sobrevivente, né? Que a pessoa sai de casa para trabalhar e muitas vezes retorna para o seu lar e aquele lar já não existe mais ali. Então, essas pessoas que estão encarnadas lá, de alguma forma que a gente desconhece, obviamente, porque utilizar a palavra merecimento é cruel, né? Falar que uma pessoa merece estar encarnada numa situação de guerra, mas necessidade talvez. Então, quando nós pensamos em experiências passadas e a nossa bagagem, eu pensei nisso porque eu comprei um livro que eu estou achando, na verdade, muito interessante. Ele é um livro que eu não sei se nós temos aqui no centro, mas que com certeza depois eu vou deixar ele aqui disponível, que ele se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. E ele é um livro de um psiquiatra. Nesse livro ele conta a experiência de uma paciente que já estava em tratamento com ele há algum tempo, no tratamento convencional, assim, e não estava atingindo os resultados desejados, nem por ela, nem por ele. Então,
durante uma sessão, ele começa a utilizar o método de hipnose com ela, e a partir dessas sessões de hipnose, ela começa a relatar claramente experiências que ela teve em outras vivências. Então, ela traz experiências de quando ela estava encarnada em civilizações muito antigas. Ela conta exatamente, ela narra para ele como é que eles faziam naquelas civilizações para embalsamar os corpos, até que ele fizesse que ela chegasse em alguma experiência mais forte naquela vida, para que, através disso, ele se utilizasse para curar algum sintoma que ela tinha na vida atual. Por exemplo, ela, na vida atual, tinha relações relações conjugais com um rapaz um homem que era casado. E ela tinha uma relação muito conturbada com ele, e ela tinha dificuldade de se desvencilhar daquela relação. Então, durante a hipnose, durante aquele transe que ela tinha na sessão, ele tentava buscar nesses relatos das outras vidas o porquê que ela ainda mantinha essa relação, mesmo ela sabendo que essa relação não fazia bem, ela ainda mantinha essa relação, não conseguia se desvencilhar. E ao longo dessas experiências que ela foi tendo, ela foi trazendo isso para ele, para o médico, que, como a grande maioria da comunidade científica ainda ele era muito cético quanto a isso, né? E nunca, na verdade, tinha pensado muito sobre isso, sobre reencarnação. Acreditava que quando a pessoa morria, ali se terminavam todas as suas questões daquela vivência. A pessoa ia para o céu ou para o inferno, e, enfim, como o Ronaldo falou, aquele último dia para o umbral, né? E ele não acreditava nessa parte, assim, ele acreditava mais naquilo que ele tinha sido ensinado, naquilo que a sua cultura trazia. Então, depois de algum tempo das sessões de hipnose, ela começou a trazer a fala não só das existências anteriores dela, mas ela começou a trazer com uma voz de tonalidade diferente, e até mesmo com uma paciência de explicação diferente daquilo que ela trazia sobre si mesma. Ela começou a trazer vozes que ela dizia que era dos mestres, né, que é o título do livro. E esses mestres tinham muita sabedoria, e eles passavam essa sabedoria através dela para o psiquiatra que estava achando que estava tratando dela. Então, esses mestres começaram a trazer para ele explicações e experiências dele mesmo, né, da vida atual dele. Falaram do pai dele, falaram do filho que ele perdeu quando a criança tinha poucos dias de vida, que essa perda fez com que ele repensasse a profissão, fez com que ele pensasse em talvez tomar outros rumos. E como aquilo era algo muito difícil que outras pessoas soubessem, além dos seus familiares, né? Não tinha por que ela saber daquilo. Ele foi atrás de buscar, de estudar, que era outra coisa que a gente falava no estudo hoje, sobre a busca e o estudo que está disponível a todos nós, né? Quando nós pensamos quem nós fomos em outras vidas, se isso de certa forma
nos ajudar, se isso de certa forma nos clarear para as dificuldades que a gente tem, ou de entender uma relação que às vezes a gente não consegue superar aquela dificuldade de relação com alguém e aquilo precisa ser superado, e nós acharmos que nós precisamos investigar quem nós fomos em outras vidas, muitas vezes os nossos mentores nos falam que é necessário que nós nos conheçamos nessa vida presente, quem nós somos. Que se nós conseguirmos pegar 3 defeitos nossos, 3 defeitos que nós temos, entre os tantos que nós temos, porque nós não devemos só ter 3, mas aqueles principais, os 3 principais defeitos que nós temos, e refletirmos sobre eles. Por exemplo, raiva, orgulho e medo. 3 defeitos ou dificuldades, ou como a gente quiser nomear. E nesses 3 defeitos nós refletirmos sobre o que aquilo nos traz, sobre o que aquilo nos faz, nos desperta, né? Como a gente falava no estudo hoje também. Situações que, às vezes, quando nós nos conhecemos, até nós evitamos, né? Quando a gente sabe que aquela situação, de alguma forma, vai nos fazer mal, pelo meu autoconhecimento, eu sei que se eu presenciar uma briga, como a Marília falou, eu talvez vou interferir numa coisa que aquilo, eu não vou conseguir conter o meu impulso diante daquilo, eu não vou conseguir calar diante daquilo. Se eu presenciar uma injustiça sendo feita, eu não vou conseguir não intervir. Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos até para saber até onde que a gente pode ir em determinada situação, em determinado ambiente. Eu estou pronto para ir naquele ambiente sem que eu, com essa ida, me exponha a algo que talvez eu não esteja ainda pronto para enfrentar. Eu vou, por exemplo, numa roda de conversas, e eu sei que se eu julgar ou criticar alguém, eu hoje sei que, conhecendo a mim mesmo, talvez eu vou sentar naquela roda de conversa e vou julgar e vou criticar aquela pessoa, talvez aquele lugar não seja o melhor lugar para eu ir. Talvez eu não deva ir ali porque eu não vou saber calar ainda diante daquilo. Então, o autoconhecimento nos traz disso. E às vezes tem pessoas que necessitam saber quem foram em outras vidas. Mas, às vezes, as coisas que vêm são tão pesadas, porque sim, hoje, aqui, encarnados, quem somos, ainda somos a melhor versão daquilo que nós éramos. Então, hoje, encarnado que estou aqui, com todas as minhas dificuldades, que algumas delas eu já conheço, será que eu tenho condições de lidar com a informação que vai vir da minha existência anterior e fazer bom uso disso? Se diz que a misericórdia divina nos dá o véu do esquecimento, que tem muitas pessoas que contestam, né? Nós esquecermos as nossas vidas passadas, mas muitos de nós, uma grande maioria, não saberia lidar com o que fez, né? Se hoje aqui ainda a gente faz umas besteiras de vez em quando que fica depois refletindo sobre, pensa, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu insisti em fazer isso?
Então imagine quantas coisas nós já fizemos em outras existências, né? Já matamos, já tiramos a nossa própria vida, provavelmente. Já fizemos muito mal a pessoas que hoje estão do nosso lado, que são nossa família. Então, talvez nós não temos ainda ferramenta suficiente para lidar com essas informações. E à medida que nós formos nos aprimorando, nos melhorando, nós vamos saber lidar com essas informações. Então, essas informações vão nos ser passadas. Às vezes, a gente vai atrás delas sem estar pronto para recebê-las. E aquilo cai como uma enxurrada em cima de nós. E nós não sabemos como lidar com aquilo. Porque aquilo nos pesa ainda muito, saber o quanto de mal nós fizemos a alguém, o quanto de mal nos foi feito também, né? Porque ao longo dessas muitas existências, nós fomos subindo os nossos degraus, galgando eles, mas às vezes meio degrau, né? Então, assim, nós precisamos ter esse autoconhecimento até para saber se nós estamos preparados para isso ou não. E eu acredito muito que no momento que nós estivermos preparados, isso vai, de alguma forma, vir até nós, né? Então, esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, chega um momento que esse psiquiatra ele se vê diante de provas incontestáveis da imortalidade da alma, que os mestres contam a ele essas histórias que ele não teria como contestar, e ele vai atrás de estudos, de buscar sobre essa metodologia para aplicar também em pessoas que buscam o tratamento, né? Então, se nós formos buscar no Espiritismo, que é uma ciência, né? A doutrina é uma ciência, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que se intitula Do Princípio Vital, no subtítulo A Vida e a Morte, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe, respondem os espíritos, e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Há um elo, então, que liga o espírito à matéria, que, quando desfeito, não mais anima aquele corpo. Ainda na questão 83, Allan Kardec questiona se os espíritos têm fim. E fala que é difícil conceber que algo que teve início possa não ter fim, né? Porque a gente tem a tendência de achar que tem que ter o início, o meio e o fim. Então os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que você chegue a reprimir isso. O filho não compreende tudo ao que o seu pai é compreensivo, nem o ignorante tudo ao que o sábio é dado saber. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que por agora podemos dizer. Então, pensando que todos que aqui estamos somos espíritos imortais, nós passamos por várias existências, muitas, e já tivemos muitos papéis. Nós já fomos de sexos diferentes, nós já estivemos em situações e cenários diferentes.
Nós já estivemos em famílias diferentes, em condições financeiras diferentes, religiões diferentes. Então, quando nós pensamos, olhamos para a situação muitas vezes de um irmão nosso e nos achamos moralmente prontos para julgar aquele nosso irmão, pensemos que talvez esse nosso irmão que tem estado nesse caminho mais tortuoso e enganoso, muitas vezes a si mesmo, é o nosso eu do ontem, ou até mesmo o nosso eu do hoje. Só que às vezes a gente acha que tem uma moral para trazer esse julgamento, que na verdade muito pouco de nós temos, quase ninguém. Então, sim, esse irmão que está nesse caminho mais tortuoso, mais dificultoso, e enganoso muitas vezes a si próprio, é o meu eu do ontem, ou o meu eu dessa existência anterior, há alguns anos, quando eu não estava desperto ainda para o que hoje eu estou desperto, quando a minha consciência ainda não estava aberta a procurar o que realmente importa para o meu crescimento e para a minha evolução. Então também é caridade que quem está adiantado na caminhada ensine quem está atrasado, entre aspas, né? Porque esse atraso é muito relativo, mas que quem está adiantado na caminhada pegue na mão daquele que está atrasado na caminhada e o ajude a caminhar. Porque se nós pensarmos e formos olhar as existências anteriores, nós não fomos só grandes mártires, como às vezes nós vamos procurar no YouTube, né, que tem pessoas falando de outras existências e eles sempre falam que sempre foi Cleópatra ou outras rainhas ou outros reis ou outras grandes personalidades. Não, nós na maioria das nossas existências fomos pessoas comuns, né? Mas com condições de crescimento, dependendo da nossa vontade. Então nós fomos escravos, como nós fomos senhores, nós fomos mulheres, fomos homens e tivemos a oportunidade de evoluir, e à medida que nós evoluímos aquilo que nós conseguimos naquela existência ou aquilo que nós nos propomos, aquela existência era encerrada para que nós pudéssemos ir até o plano espiritual de nosso merecimento e naquele plano espiritual nos instruíssemos novamente para um retorno que nos comprometemos a fazer um pouquinho mais do que aquilo que a gente já tinha feito. E assim a gente vai, né? Todos os dias buscando fazer um pouquinho mais, assim como em todas as existências, buscando fazer um pouquinho mais do que na existência anterior, à medida que nós despertamos a nossa consciência para aquilo que precisa ser desperto. Porque hoje, com tanta informação que nós temos, muitas vezes nós nos perdemos, ao invés de utilizar essa informação de forma boa, ao invés de utilizar essa informação para nos instruirmos, muitas vezes a gente se perde na informação, a gente vai olhar coisa que não é instrutiva, muitas vezes a gente vai olhar coisas que não são boas para nós, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com o jogo, vai lá olhar uma coisa de jogo, vai acabar voltando a jogar, e se aquilo é uma dificuldade para ela, então muitas vezes a gente não pode ficar naquele caminho que nos é difícil. Então, quando a gente se utiliza da informação a nos elevar, por exemplo, agora a gente começou a pôr a palestra aqui, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos
disponível. Difícil alguém falar que não tem disponível para ver uma palestra no YouTube, colocar uma palestra do Divaldo Franco ali, uma palestra da Maíse Braga, do Haroldo Dutra. Tem muitos palestrantes excelentes que nos falam assim, com a alma, que nos trazem. Se nós não conseguirmos tirar algum ensinamento daquilo, pelo menos quando terminar a palestra, a gente vai estar mais em paz do que a gente estava. Uma música, às vezes, também nos traz essa paz. Tem muitos hinos maravilhosos que trazem letras excelentes, que nos conduzem a um lugar de paz. Então, nós temos ferramentas, né? Só nós precisamos saber nos utilizar delas, assim como essa ferramenta de sabermos quem fomos. Mas volto a falar que acho que hoje é muito, depois que nós despertamos, de certa forma, é mais fácil que nós estejamos conscientes de quem nós fomos. Basta olharmos aquilo que nos traz raiva, basta olhar aquela inclinação que a gente tem para algum lado, para alguma dificuldade. Geralmente são essas situações que nós trazemos no nosso subconsciente, que nos fazem repensar e muitas vezes querem nos conduzir àquele caminho para que a gente volte a cometer os mesmos erros, porque é a bagagem que a gente traz. Mas temos todos os dias a oportunidade de fazer diferente. O nosso Deus misericordioso, através do exemplo de Jesus, nos deixou o exemplo e o molde do que nós precisamos ser. Então, todos os dias a gente pode colocar um pouquinho daquilo em prática. Não é fácil porque nós não temos a perfeição moral de Jesus. Ele era moralmente perfeito e é. Nós ainda estamos muito longe disso, mas nós podemos aplicar um pouquinho a cada dia. Nós podemos julgar um pouco menos amanhã, nós podemos calar diante de uma ofensa, nós podemos nos desculpar das nossas falhas, que são muitas, todos nós. Então, é uma oportunidade diária, né? É uma oportunidade milenar, é uma oportunidade secular, né? À medida que nós viemos encarnando. E é uma oportunidade diária nessa encarnação, que nós façamos um pouquinho diferente amanhã. Entender que nós não somos mais o homem velho, não precisamos mais ser, não precisamos insistir nos nossos erros. Divaldo nos instrui. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego e de amor puro. Esta reencarnação é concessão superior, que não podemos desperdiçar. Foi Joana de Ângeles quem trouxe isso através de Divaldo, e sim, essa encarnação é a possibilidade que nós temos, porque vamos reencarnar? Sim, vamos reencarnar até que nós estejamos prontos e moralmente perfeitos, assim como Jesus. Mas isso não quer dizer que a gente deva deixar para a próxima reencarnação, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós pedimos para estar, para que nós pudéssemos fazer o melhor aqui, nessa cidade pequena, aqui na nossa família, aqui no nosso trabalho, aqui com os nossos amigos. Então, já que nós pedimos, nós imploramos para estar aqui com as nossas provas, para que nós vencêssemos a nós mesmos,
é porque nós temos capacidade para isso. Nós muitas vezes duvidamos que temos capacidade, mas sim, nós temos e não estamos sozinhos, né? Temos os nossos mentores, os nossos benfeitores espirituais, que à medida que a gente se abre e pede auxílio, pede ajuda, eles vêm ao nosso auxílio, né? Porque eles são coordenados por Jesus, eles são coordenados pela espiritualidade superior, então eles estão prontos a nos ouvir, a nos atender, basta que nós estejamos abertos a isso. Quando nós nos propomos a ouvi-los, quando nós descemos do nosso pedestal e nos colocamos como aprendizes, eles vêm ao nosso encontro. Eles vêm nos ajudar, eles vêm nos inspirar situações, eles vêm colocar na nossa vida uma pessoa que possa nos auxiliar, que possa abrir a nossa consciência para isso. Chico nos conta em suas instrutivas psicografias que ao desencarnarmos, vemos as cenas de nossas vidas passadas, cada ato, nossa própria consciência desperta nos traz as lembranças. Portanto, aí está a lei divina, a consciência. A consciência, que é aquilo que nós despertamos e é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Porque quando as pessoas estão nos vendo, muitas vezes a gente encena um papel. Mas quando nós estamos sozinhos e quando ninguém, pelo menos encarnado, está nos vendo, dentro do nosso pensamento, é o que realmente nós somos. Quem eu sou também, agindo com as pessoas que não têm nada para me oferecer. Porque são aquelas pessoas que muitas vezes vão nos oferecer a oportunidade de nos mostrar quem nós somos. Porque as relações que nos trazem benefícios e vantagens são relações que a gente geralmente é cordial, é amoroso, é agradável, mas as relações que não nos trazem vantagens, que não inflam o nosso ego, são relações que nos mostram quem realmente a gente é. Então, pensemos que nenhum de nós que está aqui hoje planejou as nossas provas sem um motivo. Nós estamos passando pelo que nós estamos passando porque nós temos um motivo para isso. A nossa reencarnação é a possibilidade da nossa regeneração. Nós nos regeneramos quando nós escolhemos amar, quando nós escolhemos perdoar, quando nós escolhemos seguir pela porta e pelo caminho estreito, mesmo que a porta larga e o caminho largo estejam mais fáceis, estejam mais acessíveis, estejam mais à nossa frente. Porque quando nós desencarnarmos, quando nós estivermos na espiritualidade, nós vamos querer ter escolhido a porta e o caminho estreito. Nós vamos querer ter feito boas escolhas com aquilo que nos foi dado. Então pensemos que o sofrimento é breve, mas a lição é eterna, né? A lição dos nossos aprendizados, que quando nós estamos na espiritualidade superior, nós revemos aquilo, tudo que nós aprendemos, o que não aprendemos, o que vamos fazer de diferente, e nos preparamos para uma próxima vez. E a próxima vez pode ser essa aqui, de hoje, que nós estamos aqui. Então, vamos aproveitar esse momento de estarmos aqui, nesse corpo físico. Vamos fazer desse instrumento que é o corpo físico o melhor que nós pudermos. O melhor que nós pudermos quando as pessoas estão nos vendo e o melhor que nós pudermos principalmente quando ninguém está nos vendo.
dentro do nosso pensamento, mudando as nossas más inclinações. Jesus nos ensinou, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Então, a oportunidade é hoje, a oportunidade é nos dada, todos nós temos. Às vezes nós precisamos vencer dificuldades maiores, às vezes dificuldades menores, mas temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Então, que possamos tentar hoje e amanhã, tentar sem desistir, para que quando nos for chegada a hora de entregarmos esse corpo físico, que nós tenhamos feito o melhor que pudermos dele. Que assim seja. Obrigada pela presença de cada irmão, de cada irmã, que se fez presente nesta noite. Que cada um sinta-se abençoado, iluminado. Possamos nos encontrar novamente outra oportunidade nesta casa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair